Olá, querido, querida, seja bem-vindo, bem-vinda em mais um Devocional Tempo com Deus da Igreja Batista em Dom Pedro. Hoje eu gostaria de sugerir uma leitura para vocês muito interessante, mas sempre lembrando que a nossa leitura mais importante é a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não lê a Palavra de Deus, então qualquer outro livro, mesmo de inspiração cristã, vai perder o seu sentido. Então, primeiramente a leitura da Palavra, eu reforço isso. Então, como um bônus, vamos dizer assim, gostaria de sugerir para vocês esse livro aqui. Chama-se Perdão Total na Igreja, da editora Mundo Cristão. O autor é Maurício Zagali e o subtítulo diz assim: um livro para quem foi ferido por quem deveria acolher. E o que é interessante, eu vou colocar aqui mais uma vez, para que você observe a capa. A gente tem um par de tênis, sendo que um está bem sujo e o outro está bem branquinho, bem limpo. Então a mensagem já começa a ser transmitida desde a capa. Nós vamos ficar no início, bem no início mesmo do livro, para que você se anime a adquiri-lo, a lê-lo. Vou fazer trazer algumas pérolas, vamos dizer assim, nessa leitura. Aqui, já na dedicatória, o escritor diz assim: a todos que me machucaram na igreja e a quem eu perdoei, e a todos a quem eu machuquei na igreja e que me perdoaram. Quanto mais o perdão faz sentido, mais os machucados tornam-se sem sentido. Eu vou ler, mas vou ir além um pouquinho. E vou substituir essa palavra machucados pela palavra feridas. Eu acredito que vai aumentar um pouco mais a tua compreensão. Então, a todos que me machucaram na igreja e a quem eu perdoei. E a todos a quem eu machuquei na igreja e que me perdoaram. Quanto mais o perdão faz sentido, mais as feridas tornam-se sem sentido. Achei bastante interessante, porque nos faz pensar numa perspectiva de que, na prática, o perdão é importante porque em algum momento eu vou machucar alguém. Isso é inevitável. E quando eu machuco alguém, eu gostaria que essa pessoa me perdoasse, não é verdade? Mas e se eu sou machucado? Será que eu tenho essa mesma prontidão, essa mesma disposição para perdoar? Então, bem interessante esse comentário. Aqui na página 11, estamos no prefácio. Ele diz assim, olha que interessante. O fato é que quem chama Deus de Pai não pode escolher seus irmãos. Vou repetir. O fato é que quem chama Deus de Pai não pode escolher seus irmãos. E nós muitas vezes queremos escolher. E ainda usamos frases mundanas, infelizes. Eu não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de Beltrano, não me cai bem fulano, não me cai bem Beltrano. São dizeres que não têm correspondência com a palavra de Deus. Então achei bem interessante também esse comentário do autor.
Na página 13, olha que interessante, estamos no prefácio. Um dos sinais desse resgate de nossa humanidade encontra-se no modo como lidamos com a debilidade do próximo. A fragilidade do outro não é um playground para minha prepotência. Não é um lugar para ostentar minhas fortalezas. A palavra fortalezas aqui está entre aspas. A fragilidade do outro é meu espaço de cuidado, de ministério, de ação redentiva, um lugar que demanda ação reverente, onde sou desafiado a servir de suporte para que o outro possa superar suas debilidades. A fragilidade do outro é meu campo missionário, onde tenho plena consciência de que estou lidando com um ser que é feito à imagem e semelhança de Deus e por isso merece todo o respeito. Então essa frase que eu extraí desse trecho, a fragilidade do outro é meu campo missionário. Então é aí onde eu devo atuar. E sempre tendo em mente, como diz a palavra de Deus, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Essa fragilidade, ela não é apenas do outro, ela é minha também. Ela é da humanidade. Porque também, como diz a palavra, no Salmo 103, ele sabe que nós somos pó, somos todos pó. Então, essa fragilidade, ela é concernente à raça humana, a todo ser humano. Mas às vezes nós queremos achar que somos perfeitos, que não erramos. Isso é um engano, uma ilusão. Então, eu vou também pegar esse trecho e substituir a palavra playground pela palavra rampa, também para que você entenda um pouco mais. A fragilidade do outro não é uma rampa para minha prepotência, não é um lugar para ostentar minhas fortalezas, entre aspas, a palavra fortalezas. Então, eu devo entender que se essa fragilidade ela é peculiar à raça humana, em algum momento o próximo, aquele que me cerca, ele vai errar, ele vai me ferir em alguma situação, porque eu também em algum momento serei frágil, porque a nossa fortaleza, na verdade, ela só existe em Cristo. Nós de nós mesmos não temos nenhuma fortaleza. Página 25, estou ainda no prefácio. Diz assim: entre as que se dizem machucadas, falando de pessoas, entre as que se dizem machucadas na igreja, há aquelas que não foram de fato machucadas. E na página 26, ele diz assim: precisamos estar atentos para diferenciar com transparência e honestidade o que de fato é um ferimento imposto a uma vítima inocente, do que é uma reação despropositada acerca de algo natural que aconteceu na igreja. Então, nem todo ferido foi realmente ferido. Achei bem interessante essa linha de pensamento que nos alerta para essa realidade. Algumas vezes o que existe é imaturidade, teimosia, prepotência, arrogância. Então é bem interessante o autor chamar a atenção para essas possibilidades. E para encerrar, na página 28, ainda no prefácio. Então esse é um livro que tem
3 partes, 16 capítulos, 3 partes, mas eu ainda estou no prefácio e eu vou encerrar aqui no prefácio, só para que você tenha uma ideia de quão interessante é esse livro. Imagina o que vem mais pela frente nos outros capítulos. Então ele diz assim, na parte final do prefácio, o escritor Brennan Manning afirmou que, abre aspas, somente soldados feridos podem estar a serviço do amor. Olha que bonito. Somente soldados feridos podem estar a serviço do amor. Diante disso eu pergunto, você se enxerga como um soldado ferido? Então, meu irmão, minha irmã, não oculte os seus ferimentos. Escancare-os e prepare-se para trilhar a vereda da liberdade que só vem pelo perdão e o amor. Passo a passo, a fim de se ver livre dos sentimentos ruins e das dores que o assolam, rumo à cura de sua alma e à restauração do seu coração. Essa é uma temática importantíssima, eu diria até vital, para a nossa caminhada como cristãos aqui nessa terra. Então, fica aí essa sugestão desse livro, Perdão Total na Igreja. E muito mais do que ler, nós devemos praticar o perdão. Porque nós somos frágeis, nós somos humanos e nós observamos essa disposição do Senhor em nos perdoar. E o que é requerido de nós é o arrependimento. Então, que você possa ter sido desafiado, estimulado e, sobretudo, edificado.